esse momento que a mulher da atualidade tem vivido, que é um momento que tem exigido muito de todas nós. Nós temos um papel a cumprir, vários papéis a cumprir, na verdade, não é? E, de alguma forma, se nós não soubermos equalizar todas as coisas, podemos acabar sofrendo consequências na nossa saúde física e emocional. Então, após conversar com muitas irmãs do ministério a respeito de qual assunto nós deveríamos trazer para a nossa mesa de hoje, nós pensamos em falar justamente sobre essa questão da mulher na atualidade, dos papéis que ela precisa desenvolver e como não ter consequências negativas no nosso corpo, na nossa saúde física e também nas nossas emoções. Então, eu vou chamar aqui para compor a nossa mesa, que não é mesa, né, as nossas poltronas. Em primeiro lugar, a nossa bispa, a doutora Rosana, que é fisioterapeuta e pós-graduada em fisioterapia neurológica. Vamos receber com um aplauso. Bispa Cristina Maricato, que é psicóloga especializada em TCC. Está vindo lá de trás, vai chegar. Bispa Luciana Gemal, que é psicóloga também especializada em gerontologia. Bispa Francisca Torres, que é psicóloga e psicanalista. Bispa doutora Catarina Parente, ginecologista e obstetra. E a doutora Valéria Neri, que é nutricionista, especializada em nutrição clínica e ortomolecular. Alguém poderia me ajudar com os microfones, por favor? Sejam bem-vindas, amadas. Muito obrigada pela presença, pela honra que nos dão de compor esse momento tão importante. Temos um WhatsApp. Temos aqui agora no telão, pode colocar, por favor, Joás. Envie a sua pergunta para o nosso WhatsApp. Está aí o número 2198-252-0998. Temos bispa com o telefone. Você pode enviar a sua dúvida, a sua pergunta. E nós vamos, claro, selecionar algumas, porque sempre são muitas perguntas, para no final nós respondermos, as bispas e doutoras responderem. Então, amadas doutoras todas, né? Nós conversamos com algumas, eu tive a oportunidade de conversar a respeito justamente dessa demanda que a nossa vida, como mulheres de atualidade, tem tido e recebido, né? Nós temos que cumprir vários papéis na nossa vida, na sociedade. Somos esposas, somos mães, somos profissionais, temos a nossa casa, o nosso lar. São tantas as situações que nós precisamos lidar. E é importante, como mulheres que têm uma visão, mulheres que vivem na visão do Todo-Poderoso, que nós encontremos sempre equilíbrio em todas as coisas, não é verdade? Para que o nosso corpo não sofra e as nossas emoções também não, porque as mulheres, na visão, têm que ser mulheres saudáveis em todos os aspectos. Então, vamos começar com a bispa Francisca. A irmã, como psicóloga e psicanalista, poderia falar um pouco sobre quais são as consequências desse estilo de vida moderno na vida da mulher e como lidar com essas consequências,
Porque, na verdade, as consequências todas nós já conhecemos porque vivemos isso. Mas como lidar também com essas consequências e que a irmã, como doutora, vê no dia a dia muito na vida das pacientes? Boa tarde, amada igreja. Boa tarde. É uma honra estar aqui. Boa tarde, meu apóstolo, minha bispa querida, minha bispa Ana, todos que estão aqui honrando esse momento. É uma honra estar aqui nesse altar, amém, falando de um assunto tão delicado, amados. Então, realmente, nós estamos num momento um pouco delicado, né, bispa? Que a mulher está sofrendo uma pressão muito grande da sociedade. Essa mulher que trabalha fora, essa mulher que precisa trabalhar fora ainda. Mas, antes de eu começar, gente, deixa eu falar uma coisa. Ainda estou impactada com as bispas que estiveram aqui em cima. Tremendo. Porque o nosso assunto tem tudo a ver com o que elas trouxeram. Então, eu estou aqui falando, estou lembrando do que elas trouxeram. Então, parabéns a essas bispas maravilhosas, amém, que trouxeram assuntos que falaram fundo ao nosso coração. Então, amados, nós estamos falando dessa mulher que ainda não tomou posse disso que essas bispas colocaram aqui, de deixarem o seu trabalho e assumirem a sua casa, a sua família, seus filhos, ainda terem que se dividir entre esses espaços. Essa mulher de multitarefas, esta mulher que hoje ela está adoecendo pela cobrança que está sobre ela. E aí ela vem se sentindo cobrada, ela vem se sentindo culpada e vem desenvolvendo uma doença da atualidade chamada de estresse, que é, vamos dizer assim, é uma angústia, é caracterizada como uma angústia. Seria uma depressão, que é aquela falta de potência, né? Aquela impotência perante as situações. É a ansiedade junto, que diz assim, está no trabalho e está pensando em casa, como é que está meu filho, como é que está meu filho na escola, e meu esposo, será que eu estou sendo negligente? Então, esta mulher, ela acaba adoecendo, amados. Então, é essa mulher que nós vamos acolher. É essa mulher que vem cair no nosso colo pedindo ajuda. O que faço com isso? Como eu contorno essas situações? Como eu consigo alcançar essa harmonia nessas áreas da minha vida? E aí é onde nós entramos com a nossa técnica e a nossa sabedoria divina, que para isso Deus nos colocou aqui, amém, nessa igreja maravilhosa, onde aprendemos diariamente do altar a como conduzir a nossa vida. Entendeu, bispa? E como a irmã, como profissional da área de saúde emocional, pode orientar a essas mulheres de que forma elas podem procurar conciliar as situações sem permitir que esses sentimentos que a irmã citou, como culpa, ansiedade em excesso, que gera outros distúrbios também, né? Como conciliar isso sem permitir que esses sentimentos ganhem espaço na vida e acabem gerando uma forma de tolir a mulher, não é? De fazer com que ela fique paralisada, não consiga avançar porque não sabe como lidar com isso tudo. Eu vou copiar as bispas. Muito difícil, muito difícil, muito difícil. Muito difícil, perdoe, bispa, mas muito difícil. Porque cada área é importante, minha bispa. Tanto a área do cuidado com o esposo, do cuidado com a casa, do cuidado com os filhos, todas as áreas são importantes. Então, a gente trazer essa mulher para conscientizar, é uma mulher que está desejando também a sua realização pessoal como profissional. Então, é difícil,
É difícil, é difícil, é difícil, muito difícil. Mas não é impossível. Não. A possibilidade virá quando ela, na prática, aí eu vou falar como bispa, na prática da palavra, a seguir a gente vai dar continuidade a isso, ela vai conseguir, aos poucos, se aquietar, acalmar essa ansiedade como psicóloga, mas como bispa eu posso também ter esse olhar sobre ela de misericórdia e sabendo que ela vai se conscientizar de que a prática da palavra vai lhe dar essa segurança, esse poder, essa autoridade que ela precisa sobre a sua própria vida. Ela precisa reescrever a história dela com capítulos corretos. Então, ela precisa tomar posse disso. E talvez não se cobrar tanto, não é, bispa? Isso. Assim, à medida encontrar um equilíbrio. Que ela vai tomando consciência de que ela não pode ser tudo ao mesmo tempo e que ela tem que ser especial em cada área, ela vai ficando mais calma, ela vai aquietando o coração e ouvindo, se alimentando da palavra, as coisas vão se retroalimentando, entendeu? Tanto o que ela faz na terapia, como o alimento que ela recebe do altar da igreja dela, que é o melhor alimento que nós temos. Eu creio que a confiança em Deus também gera em nós essa certeza de que nós temos um Deus que cuida de nós, Com não é? certeza. Nós não precisamos levar tudo nas costas sozinhos. Ele disse, lançai sobre mim, né? Toda a dor, todo o sofrimento, toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado. Então, eu creio, como bispa, né, posso falar que um dos aspectos que nós precisamos trabalhar é justamente a nossa confiança em Deus. Confiança na certeza de que Deus está cuidando de nós, Ele está conosco e Ele nos capacita a isso tudo sem nós precisarmos nos estressar e acabar com a nossa saúde, né? Tanto física como emocional. Verdade, bicho, verdade. Porque senão é um caminho sem volta. Se ela não procurar a ajuda. Tem os gabinetes na igreja onde ela pode se alimentar espiritualmente e tem a terapia que também vai ajudá-la nessa parte emocional. Eu acredito que essas duas áreas bem conciliadas, nós teremos aí a nossa mulher Chail, que é o que nós somos. Amém. Bispa Cristina, quais são as consequências nos filhos, primeira infância, adolescência, adulto, quais são as consequências que podem ser geradas quando não há esse equilíbrio, não é, na vida, quando a mulher não consegue encontrar esse equilíbrio? Como lidar com isso? Como a mulher que está aqui hoje, a mulher que está na visão do Todo-Poderoso, a mulher que realmente quer viver a vontade de Deus, como ela pode agir dentro do seu lar para que os filhos não sofram as consequências desse estilo de vida, né? É verdade. Eu quero expressar minha gratidão, meu louvor a Deus, né, ao nosso apóstolo, à nossa bispa amada, à família apostólica, à nossa igreja, às bispas presentes, os pastores e todos que estão aqui. E trazer mesmo essa palavra onde diz as consequências que são geradas dentro dessa família. A bispa Francisca, né, colocou bem, é difícil, mas não é impossível. Tanto que estão todas aí testemunhando da glória do Senhor em suas vidas. Verdade. É uma conquista a cada dia, vencer cada obstáculo que nós passamos. Nós vivenciamos em nossa família, muitos não vieram de um lar cristão, né, bispa? Muitos vieram de um lar cristão. E todos temos uma dinâmica dentro desse lar. Todos temos uma crença dentro desse lar. Todos temos uma maneira de agir dentro de cada lar. Então, nós gostaríamos até de copiar alguma coisa que dá certo. Mas, às vezes, não funciona, porque tem maridos que não acompanham e tem esposas que não acompanham a visão. O casal não se ajusta para isso. Há casais que não são evangélicos, né? Existem muitas mulheres que estão aqui hoje que seus esposos não são evangélicos. E aí você é uma mulher Chail, uma mulher que nós aprendemos no altar com o nosso apóstolo, sou uma, né? Somos umas, né, que estamos aqui, todas que estamos aqui, somos o exército, né, de mulheres poderosas que temos aprendido com o nosso apóstolo, com as nossas bispas amadas, a dinamizar isso dentro dos nossos lares,
a Bispa Solange, a Bispa Pastora Ione já colocou, né, Bispa? Então, o testemunho da Bispa Ione vem trazer para nós a honra, né, e assim a conquista e a mudança que é viver nos padrões cristãos, e moldar, reinventar, reeditar. Eu falo que é como se nós estivéssemos salvando algo no computador e nós precisamos renomear porque não funcionou. Eu preciso reeditar aquela história de novo, porque aquele nome, ele, vamos dizer assim, quando você vai salvar, não vai salvar porque tem alguma coisa errada, alguma letra, como é que fala? Caractere errado. E nós precisamos reeditar a história. E, às vezes, quando essas mulheres chegam no nosso consultório e nos procuram, elas querem que as suas vidas fossem diferentes da que elas viviam, da que elas viveram dentro dos seus lares, e vêm as consequências aí por conta disso. E aí são filhos que nos procuram, e graças a Deus por termos essa palavra maravilhosa, graças a Deus por sermos mulheres cristãs, graças a Deus por termos esse ensinamento, que hoje nós podemos passar para essas pessoas, que nós somos psicólogas, mas antes nós somos filhas de Deus, tementes ao Senhor. Amém. Mulheres Chail, né? Mulheres como Débora foi, mulheres como Esther foi, que Amém. São mulheres que representam características de mulheres que trabalhavam, né? Como Débora era uma juíza, mas ela é colocada como uma conselheira do povo de Israel. Amém. E justamente o que nós podemos ser. Mas voltando, Bispa, para a sua pergunta a respeito das consequências que podem gerar dentro de cada lar, é aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós acreditamos e nós vamos passar para os nossos filhos. E é desde a vida uterina, que nós viemos com uma célula máter e aquilo, a nossa amada doutora Catarina, né, que é uma ginecologista, que bióloga, né? E o que é que nós vemos? Que quando nós estudamos sobre o desenvolvimento humano, desde o útero a criança já está percebendo tudo que aquela mãe já está sentindo, absorvendo todo aquele enredo daquele lar, né? O ambiente que ela está vivendo. E o que vem acontecendo? E vai gerar consequências? Vão gerar estresses, vão gerar e vai virar, às vezes, um lar onde é conflituoso, um lar onde nós temos grandes problemas hoje, no tempo de hoje, com a mídia, né, informando várias coisas que nós gostaríamos que os nossos filhos não tivessem acesso, mas não tem como. Eles vão lá e vão receber a caderneta, vão receber a cartilha, né, como diz, vão receber todas as informações que o mundo está oferecendo. O mundo paralelo ao nosso mundo cristão. Mas nós não temos como impedir. Mas eu achei muito interessante quando a Bispa Solange também bem colocou o que ela falou de dinamizar com os seus filhos. Ela não impediu de vivenciar, mas ela foi junto e orientou. Então, o que falta hoje nos filhos é essa orientação e, principalmente, de uma mulher evangélica, de uma mulher que é temente ao Senhor. O diálogo também de um diálogo cristão dentro do lar. E aí vão gerar adolescentes e as consequências vão vindo por etapa, né? Por cada etapa que você vai vivenciando, até chegar um adulto cheio de conflito. E aonde chegam essas mulheres para nós, por isso que eu toquei no testemunho da nossa Bispa Ione, onde ela teve uma vida na infância dela bem problemática, e com isso ela teve que buscar no Senhor essa ajuda. O que nós, psicólogos, estamos aqui, né, buscando fazer? Essa orientação, tanto na técnica. Eu trabalho com o TCC, Francisca dentro da psicanálise, a Bispa Lu é humanista. Explica o que é TCC. Né? TCC é técnica cognitiva comportamental. O que é o trabalho? A gente trabalha pensamentos, mudanças de pensamentos. Pensamentos por quê? Porque nós adquirimos esses da nossa infância, que vem cheio de
pensamentos desaptativos, que não são assertivos, pelo contrário, e como nós vamos fazer com que isso não se prolongue na nossa vida, na nossa vivência? Eu preciso aprender. Eu preciso aprender que agora eu tenho que ter uma vida diferente. Eu falando da minha vida, antes de eu ser evangélica, eu não nasci num lar cristão, eu nasci num lar espírita, aonde eu tinha pais que não eram nem um pouco sábios na educação. E é aquelas coisas assim, que também é cultural, né? Chamar de filhos de miseráveis, de desgraçados, né? Então, havia uns linguajares muito pesados. E quando eu entrei aqui na Igreja Cristo Vive, e que eu descobri que eu era uma abençoada, uma eleita, uma mais que vencedora, uma filha do Deus Altíssimo, cada vez que eu ouvia a minha mãe falar isso dentro de casa, e eu não vou culpá-la, porque foi assim que ela aprendeu dentro do lar dela, pela mãe dela, pelos pais dela, por isso que eu falo que é também uma dinâmica cultural de cada família. E eu comecei a repreender ele e falar, não, eu não sou. Você sabe o que é um miserável? Você sabe o que é um desgraçado? Nós não somos. Nós somos uma família abençoada, né? Eu tenho um pai, eu tenho você que sempre trabalhou. Minha mãe era uma costureira em casa. Na verdade, a minha família, as irmãs da minha mãe, com a minha avó, elas costuraram para essas antigas firmas que faziam uniformes, né, para alguns lugares. Mulheres elas já trabalhavam nessa época. Eu lembro que eu ia junto com elas entregar no centro da cidade aqueles pacotes enormes que elas costuravam o mês inteiro, iam lá para receber seu dinheiro. Então, elas já trabalhavam. Então, a mulher, ela não é só a dona do lar. Ela é empreendedora, sim. Né? A mulher de Provérbios 31, que o nosso apóstolo... eu ia colocar isso. É uma mulher sábia, é uma mulher dinâmica, é uma mulher humilde, é uma mulher temente a Deus, é uma mulher que é honrada, porque tudo que ela faz é em prol da família. Né? Tudo que ela está fazendo é para esse desenvolvimento ser um desenvolvimento sadio dentro do lar. Então, quando nós não temos pais sadios, a consequência é de gerar filhos que não são sadios. E aí vão vir adolescentes rebeldes, vão vir adolescentes onde eles não vão acatar as ordens, nem os limites dentro desse lar, e vão chegar a ser um adulto onde eles estão bem complexos, cheios de problemas, vivendo suas depressões, suas ansiedades. E aí você vai dizer assim, bispa, mas você acha que tudo isso vem desde o ventre, né? Nós geramos filho, quem é mãe já teve filho. E quantas são as consequências de, às vezes, uma má educação, não porque são mal educados, mas porque você não tinha essa prática parâmetro, né? de viver uma vida onde você aprendeu do altar hoje, como diz, ensina o seu filho no caminho que deve andar, que mais tarde ele não vai se desviar dele. E não se desvia. Bispa, para nós passarmos agora para a próxima pergunta, para nós fecharmos esse momento, qual o conselho que a irmã dá como bispa, psicóloga, a experiência de vida que a irmã tem, para essa mãe que diz, eu não quero criar os meus filhos e ficar com sentimentos de culpa e ficar me sentindo mal, eu preciso trabalhar, mas eu também preciso conciliar com os meus filhos. Como não gerar esses sentimentos ruins e fazer com que a dinâmica do lar seja uma dinâmica equilibrada, leve, tranquila? Gostaríamos que não fosse tão complexo o assunto. Porque não é uma pessoa só que vai estar ali dinamizando. Mas se cada uma conseguir ter consciência, a sua parte... Consciência. As mulheres que estão aqui hoje, elas já vão fazer diferença. Amém, porque elas estão se conscientizando. Quem vai fazer a diferença aí? Diz amém. Né? A gente aprende do altar o tempo inteiro que nós temos que fazer a diferença. Aonde quer que vamos, temos que fazer diferença. Dentro da prática clínica, eu atendo muito adolescente. Muitas pessoas que estão fazendo prova para Enem, estudantes de medicina. E eu vejo o desamparo, né? Isso a gente fala muito dentro da psicanálise. A angústia. Como você se sente desamparada diante das dificuldades. E quando você tem esse amparo materno, que é o que faz diferença, porque o provedor da casa é o marido, e ele vem ajudar sim, mas a dinâmica maior é da mulher, porque ela é educadora. E o que você precisa fazer? Você precisa aprender a ser uma mulher Shail, uma mulher segundo o coração de Deus, conhecer sua posição em Cristo Jesus, conhecer quais são,
né, os seus... responsabilidades. Não só as responsabilidades, mas ter orgulho de si. Porque muitas pessoas não têm orgulho delas serem quem elas são. É verdade. Né? Elas olham para ela e falam assim, eu sou uma mulher horrorosa, eu sou uma mulher feia. Como a Bispa Anne colocou, né? As pessoas têm tendência sempre de procurar seus pontos negativos. Ver seus pontos negativos e não ter orgulho de si, daquilo que elas são como mulheres, como pessoas, porque não tem feio, né? Não tem as pessoas que não são dedicadas, que não vão buscar ajuda para melhorar, como o homem também. Então, quando nós nos olhamos no espelho, isso eu falo muito para as meninas que chegam com complexo de inferioridade, né? Que olha para a sua autoestima e tem baixa autoestima, e olha para si e acha que não tem valor nenhum, e são filhos, às vezes, de evangélico. E aí eu vou ver o lar. Eu busco saber que lar é esse. Eu busco saber que família é essa. Como é a dinâmica familiar desse lar. E muitas vezes eu encontro mulheres que são mulheres de Deus, com o seu proceder na sua linguagem, onde, em vez de jorrar água doce, são águas amargas. E, com certeza, os seus filhos vão ser afetados. Então, é importante que essa mulher tenha consciência de quem ela é em Deus, do que Deus espera dela e praticar, né, acima de tudo, para que tenha um lar saudável, apoiar os filhos, estar sempre presente. Só um testemunho. E aí, hoje, minha mãe é uma mulher que ela não aceita ser desonrada em palavra nenhuma, porque ela aprendeu. Eu aprendi que ela não é daqui, mas ela aprendeu através de mim, eu levei, comecei a praticar, e é uma coisa que a gente influencia quem está ao nosso redor. Quando nós falamos eleito, abençoada, amada, é verdade, as pessoas se influenciam por essa palavra. Eu me achava tão horrorosa, tão feia. Você não é, você é linda. Você é uma mulher segundo o coração de Deus, não é? Praticar a fala. Praticar aquilo que nós estamos aprendendo. Amém. E o apoio, o amor, né, podem é curar primordial. Todas as coisas. Mas a palavra diz, bispa, que amai o teu próximo como a ti mesmo. E aí o grande conflito é, muitas vezes, você não se ama como Cristo está te amando. E como eu vou passar isso? E aí eu preciso trabalhar com essa mulher para que ela gere filhos que são... que ela se ame primeiro e ensine. Sim, ela entenda que ela é amada por Deus, para que ela possa amá-la e assim amar a sua prole, assim como amar seu marido, assim como amar a sua família, como amar os outros. Porque senão vai ser uma competição muito grande, porque aí vai vir as doenças psicossomáticas, aí vem todas as outras doenças, né? E gera depressões, ansiedades, na verdade, nós precisaríamos de um congresso para tratar só sobre as emoções. Eu acho que sim. Obrigada, bispa. Doutora Catarina, quais são as alterações que a mulher pode sofrer por causa do estresse? Hormônios, doenças no corpo? E qual deve ser o posicionamento dessa mulher? O que ela deve fazer? O que buscar para que o corpo dela não sofra? Fale-nos primeiro a respeito dos males deste século na vida da mulher contemporânea e como lidar com isso. Boa tarde, amada igreja. Boa tarde. Boa tarde, amado apóstolo, amada bispa, caros bispos, bispas, diáconos, pastores e pastoras aqui presentes. É a doença do século hoje. Eu nem considero estresse uma doença, eu considero uma síndrome, conjunto de sinais e sintomas, tá? Doença, ela tem uma etiologia. O estresse, ela não está bem definido a etiologia dele. Então, a gente tem como síndrome. Então, uma pessoa que é muito estressada, o que pode acontecer? Eu, como ginecologista, primeiramente, é observar a parte metabólica dela, a parte endócrina, que é a parte hormonal, porque quando você tem uma cliente muito estressada pelos problemas ao redor dela, a primeira coisa que ela tem é a insônia. Não dorme à noite. Não dormindo à noite, o dia fica pior. E o que acontece? Você não dormindo vai mexer com seus hormônios. Tireoide, FSH, que é a parte feminina,
o LH, que é outra parte feminina, que compõe o ciclo. Aí vem irregularidades menstruais, vem hipermenorreia, vem metrorragias. Doutora, nós não fizemos medicina. Explica o que é hipermenorreia. Hipermenorreia. O que é hipermenorreia? É a mulher que menstrua mais de uma vez no mês. O que é amenorreia? É quando ela deixa de menstruar. O que é um ciclo irregular? É aquela mulher que menstrua ou com ciclo curto, ou com ciclo longo, ou tem um ciclo muito, muito longo. Não estou acompanhando você, não, viu? Muito e muito. Esse muito, muito vai Então, ficar para a história. Outra patologia que às vezes aparece é o hipertiroidismo ou o hipotiroidismo. Ou ela começa a desenvolver, abrir um quadro de obesidade, ou então um quadro de diminuição e perda de peso, que pode ser um hipertiroidismo. Câncer de mama, doutora, tem a ver com isso que nós temos visto muitos casos. Hoje, com esse estresse, com esse mundo louco que nós estamos vivendo, essa vida secular, as pessoas, às vezes, não têm um equilíbrio para suportar isso. Então, já tem um fator predisponente genético. Ou, às vezes, tem um fator predisponente que é o tabaco. E mais as pílulas anticoncepcionais, quando você tem um gene predisponente que pode levar a desenvolver um câncer. Então, hoje nós vemos muitos jovens, novas, desenvolvendo câncer de mama. No meu consultório, este ano, eu já peguei 7 cânceres de mama. Em pessoas de média idade, não é em pessoas depois que já estão na menopausa, não. Teve 2 de menopausa. 5 estão no menacme. 26 anos, 30 anos, 33 anos e 40 anos. Há 2 anos atrás, a de 40 anos, eu sempre com 38 anos, eu peço uma mamografia para eu ter noção do que está acontecendo. Não tinha nada. Aos 39, fez novamente. Não tinha nada. Tinha mamas heterogêneas, que é normal pela mudança do parênquima mamário. No ano, passou 2 meses. Não foi porque ela passou 2 meses sem fazer a mamografia. Já apareceu uma imagem espiculada. Vai para a mamotomia. Ah, mas eu preciso ir? Precisa. Mamotomia. Adenocarcinoma. Doutora, é importante, então, dentro dessa situação que nós estamos colocando, desse estilo de vida que todas nós vivemos, que a mulher dê importância a si mesma de tal forma que ela não abra mão de fazer os seus exames, né, de cuidar, porque até mesmo uma doença, quando ela é detectada logo no início, as chances de cura são muito grandes, não é? Então, é importante também que, a despeito de toda essa vida que nós vivemos corrida, a mulher tenha o cuidado com ela mesma, né? Porque, afinal, nós temos que ter maior cuidado conosco. Sempre gosto de medicina preventiva. Eu sempre digo, medicina preventiva é fundamental. Tem que prevenir. Uma lesão mamária menor do que 1 centímetro, você vai fazer uma tumorectomia ou uma quadrantectomia, você vai morrer, porque todos nós vamos morrer um dia. Mas não vai morrer agora, de câncer de mama. Vamos chegar aos 100, pelo menos, né? Tumorectomia. Eu faltei essa aula. O que é mamotomia? É um exame guiado ou por ultrassom ou por mamografia, onde entra uma agulha, por pressão, e se faz a biópsia daquele nódulo e manda para histopatológico. Doutora, eu sei que assim, as mulheres não vão lembrar disso no dia a dia, no sentido de lembrar tumorectomia. Eu já esqueci, nem estou falando direito. Mas é importante que elas visitem os seus médicos regularmente, o que eu sempre. Todo ano, para Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde preconizou que a mulher agora só deve fazer mamografia a partir de 55 anos. Isso é um assassinato. Isso é um assassinato.
Então, as pacientes vão lá na clínica da família, vão lá não sei aonde, no posto, chega lá no meu consultório. Doutora, o que a senhora acha? Eu fui lá na clínica da família, fui lá no postinho, a médica disse que eu não preciso fazer mamografia, não. Palpou minha mama e disse que eu não preciso fazer mamografia, não, só a partir de 55 anos. Existem lesões na mama que são impalpáveis. Só são diagnosticadas e vistas pelo exame de imagem de mamografia. Não adianta fazer ultrassonografia depois dos 40 anos, porque mulher, o parênquima mamário não é para ecografia, é para mamografia. Tem mulher que tem medo, né, doutora? Tem mulher que tem medo. Do exame, porque realmente é Não adianta ter mas medo. Não adianta ter medo. A gente tem que enfrentar. Verdade. E tem que tratar. Quantas pessoas eu já vi na minha carreira de 36 anos de formada que tiveram câncer de mama e estão ótimas, estão vivendo até hoje. Doutora, aproveitando, os homens, que eu estou vendo aqui, muitos homens, não é? E as esposas também, é claro, devem levar esse recado para os seus maridos em casa. Os homens também devem se cuidar, assim como as mulheres, não é? Porque normalmente o homem só vai no médico quando está desmaiando. Existe câncer de mama em homem. Existe câncer de mama em homem. E outras O homem, a mama cresceu, apareceu qualquer carocinho, deve procurar o médico. Porque existe câncer de mama em homem. 10% dos cânceres de mama são em homem. É em homem. E é mastectomia total, tirar a mama todinha. E homem também, não só em relação a isso, mas outros exames, Outros exames de exames, sangue, de próstata. Tem coração. Diabetes, está muito relacionado com estresse. Hipertensão emocional, diabetes emocional. Temos visto muitas pessoas com hipertensão novas, né? Novas? Pessoas novas já com pressão alta. Pessoas estressadas. E, geralmente, eu oriento, quando eu vejo uma paciente muito estressada, que eu pergunto pela vida dela, eu, geralmente, oriento procurar um psicólogo para ajudar a cabecinha dela. Não é verdade? Porque a gente tem uma formação em medicina, em psicologia, mas não é formada, doutorada para tratar a cabeça de ninguém, não é verdade? Tá certo, doutora. Então, a prevenção, como a gente sempre traz aqui em todos os congressos, a prevenção é sempre o melhor remédio, né? Porque uma doença diagnosticada precocemente... Outra coisa que me chama muito a atenção, câncer de tireoide. Está muito relacionado com esse estresse de hoje. Tireoide é aquela glândula que fica aqui, não é? Tem que fazer aqui no pescoço. Ultrassonografia. Muita gente está com câncer de tireoide. Novo, médio, velhos, senis, fala. Não ignorar os sintomas que o corpo dá. Por exemplo, nós, às vezes, estamos bem. Daí a pouco começamos a sentir algo diferente. A gente não pode ignorar. É porque eu estou cansada. Automedicação, que todas nós temos mania de fazer. Outra Quem não coisa. faz, que atira a primeira pedra. Preste atenção. Sente alguma coisa, vai na farmácia Olha e pede aqui. para o farmacêutico, né? Isso é bom a gente falar. A irmã está rindo ali muito. Porque as pessoas têm mania de se automedicar. Eu estou com uma Verdade. colega minha de turma, mais nova do que eu, 8 anos, a Olímpia, que mora em Goiânia, com gastrite, porque eu estou com gastrite, omeprazol e pantoprazol, melhora o sinal e sintoma. A coisa aí começou a ter perda de sangue nas fezes. Vou fazer uma endoscopia. Em vez de ir num gastro, não, ela mesmo se intitulou, foi fazer a endoscopia. Na endoscopia, quando viu a imagem lá, desmaiou na mesa, porque sabia que era um câncer. Está com metástase para fígado, metástase para intestino. E tudo poderia ter sido evitado se no início começou a sentir doer. Eu estou com gastrite. Vai no médico. Eu estou com gastrite, eu vou procurar um colega para ele me examinar, para ver que exame eu posso fazer, que eu tenho que fazer. Pega o exame, gente, e leva para o colega. Não fica com essa mania de pegar, abrir o exame e chegar lá e ficar dando palpite. O doutor Google hoje é a maldição. Doutor Google é maldição. O doutor Google é a maldição hoje. Você está me entendendo? Porque todo mundo está
você, a doutora Catarina. Titulando doutor Google. Eu pergunto, quantos anos estudou na faculdade? Quantas pós-graduação fez? Aí começa, medica aqui, medica ali. Ah, porque a comadre minha disse que estava com isso. Tomou um e chazinho. tomou um chá disso, não sei mais o que. Ah, porque tomou o remédio tal. Gente, não é bem assim. Se Deus deu o dom para alguém fazer medicina, é para cuidar de alguém. Verdade. Não é para ficar se medicando. Não é para ir na farmácia comprar remédio. É Tá isso aí, entendendo? doutora. É isso aí. Arrasou, Entendeu? arrasou. Vamos passar para a Bispa Rosana agora. Doutora Rosana, como o exercício físico auxilia no bem-estar da mulher? Pode auxiliar no bem-estar da mulher e aliviar esse estresse que tanto nós estamos falando aqui? Eu vou só lembrar, quem aqui já esteve grávida? Levante a mão. Ótimo. Nos rapazes, meu marido levantou a mão. Entendi. É que ele dizia isso para comer em dobro, mas não é o caso. Eu vou fazer uma pergunta. O que o seu bebê, o que os nossos bebês faziam dentro de nós? Chutavam bastante. Se mexiam. Nós fomos concebidos em movimento, desenvolvidos em movimento, e chega uma altura da vida que nós paramos de nos mexer. Nós achamos que o movimento é só para o pessoal crossfiteiro, tipo o Bispo Ione e o Lucas, e Bispa Rosana, e o Pastor Felipe. Não. Todos nós precisamos de movimento. Movimento é vida. Nós temos grupamentos músculo-esqueléticos, os músculos, o esqueleto, todas as vísceras, tudo está em movimento dentro de nós. Até quando nós estamos dormindo, nós temos contrações em diversos órgãos do nosso corpo. Por que o movimento é super benéfico para o nosso cérebro, por exemplo? Porque quando você cria um movimento, vamos falar sobre uma arrumação de casa para você entender. Tem poeira, tem em cima da mesa sujeira, que caiu o refrigerante. Isso tudo está ali. E você está parado olhando na sua zona de comodidade, na sua... Você não quer. Mas você entende que você tem que se mexer e você tem que limpar. O que você faz quando você limpa um ambiente? Você tira tudo que não presta e fica bom, fica limpo. É isso que o movimento faz também no nosso corpo. Quando nós fazemos qualquer prática de... mas eu já estou velho, não posso me movimentar. Como não? Quem é o velho que não pode se movimentar? O velho preguiçoso, que não quer se movimentar. Doutora, como lidar com Netflix? Netflix. Porque a gente fica entre escolher, vou me exercitar ou vou para o Netflix? E é difícil. Eu vou sugerir... Eu confesso. Eu estou super cansada, já fui mãe, esposa, tudo, faz tudo. Aí chega no final do dia e você pensa, academia ou Netflix? Olha, eu vou E o Netflix tem um poder de atração extraterrestre. Tem umas séries que tem bastante movimento, né? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. As nossas funções, desde de manhã nós temos falado isso, são cumulativas. Nós nunca vamos deixar de trabalhar. Por mais que nós trabalhemos, nós já chegamos à conclusão que é unânime, que se você, mulher de Deus, não cuidar de você, você não conseguirá cuidar de ninguém. É verdade. É unânime. Nós não vamos parar de trabalhar. Só quando o Senhor fechar os nossos olhos, tirar o nome do livro dos viventes, o fio de prata romper e a gente ir para a glória de Deus. É importante que você continue trabalhando sempre e crescendo sempre. Amém. Mas você precisa se cuidar. A Netflix... Olha a propaganda do Netflix, hein? Eu tenho que ganhar alguma coisa, gente. Agora, olha, para o mundo inteiro. Bispa Ana confessou o pecado, vai alcançar misericórdia, vai conseguir exercício. Não sei se eu fui curada, mas tudo bem, eu recebo. É assim, é importante. O Netflix, se a gente deita, a gente relaxa. O negócio que lá em Isso casa é bom. Todo mundo gosta do Netflix, entendeu? Então, uma questão cultura familiar, entendeu? É cultura familiar. Então, como vamos combater O Bispo Sérgio isso? falou, Bispo Sérgio foi chamado de sushi. Não sei por que chamaram o Bispo de sushi. Não, mas hoje nós todas estamos aqui, né? Um verdadeiro Salmão, rodízio né? japonês, Sushi, né? Sushi man de salmão. É assim, a Netflix é importante. O lazer é fundamental
fundamental para a quebra do estresse. E o movimento também é fundamental para a quebra do estresse e todos aqueles radicais livres, toda aquela sujeira que a gente come, que a gente bebe, ela vai ser eliminada. Melhora o funcionamento dos rins, melhora a questão respiratória, circulatória, evita os edemas de pernas e pernas. É interessante agora, colocando Tirando o Netflix de Netflix. lado, é importante que cada uma busque um tipo de exercício Sim, que fundamental. goste, né, que gere prazer. É. Porque tem gente que não adianta, que não vai para academia. É A pessoa não verdade. gosta. É uma tortura. Mas aí vai deixar de se exercitar? Quantas pessoas aqui fazem algum tipo de atividade física Sem se 2 levantar vezes por controle semana? remoto. Tem que falar a verdade, não é para fingir. Não finge, não. Eu falei de manhã. Estou falando a verdade. Todo mundo rindo, né? Pode ser uma vez Não por que mês. nós gostemos, porém temos que fazer. Entenda bem que a sua engrenagem, até as suas articulações, precisam de lubrificação. E esta lubrificação... Está todo mundo rindo. Está todo mundo rindo, não estou Vocês, entendendo? ó, todo mundo que levantou a mão aí, metade não é verdade, Todo mundo não. de pé. Vamos lá. Vocês de gostam pé. de Netflix? De pé. Eu De também? pé, vamos lá, Ah, meninas, Jesus. todos nós. Estica aí o peito oral, abre o peito. Aproveita para se espreguiçar. Ai, não posso. Isso aqui- Abre, respira, faz aquilo. Complacência máxima do seu pulmão. Isso. Agora com os pezinhos para frente, vira para trás e dá boa tarde para o teu Ai, irmão. Instalou tudo. Vamos embora, O negócio é gente. que tem que conseguir Agora para o voltar, outro né? lado. Vamos embora, Francisca, que você está toda enferrujada. Tem que conseguir voltar, né? Depois Volta que agora. virar. Vambora. Porque aí pode trincar. Vamos lá, gente. Gostoso, né? Agora levanta a perninha. Vamos lá. Você que está de... Vamos embora. Levanta a Equilíbrio. perninha. Fica com a perninha levantada. Agora bota a perninha para o meio. Não é aqui. para cair. Vamos embora, Cristine. Vamos embora, Equilíbrio vamos embora, eu tenho. vamos embora, gente. De um lado ou do outro. A gente está de salto alto aqui. Gente, Fica. peraí, a situação Para o outro é lado. crítica. Vamos embora. Bora. Isso. Meu Deus, eu tenho perna. Netflix não Tem irmãos dizendo aqui, meu Deus, a minha cadeira funciona. Meu Deus, vamos lá, último movimento, tá bem? Último, afasta as pernas. Agora vai lá no pé oposto. Ah, não, Mão peraí. direita no Aí pé não dá, esquerdo. não, bispo. Vamos lá. Vamos Aí é lá, gente. covardia, bispo. Vamos lá, gente. Existe. Agora para o outro lado. Afasta a perninha e fazer vai lá do outro lado. disfarçadamente. Vai lá do outro lado. Tem gente que não passou de 20 graus. Gente, a bispa está humilhando. Estou me sentindo humilhada. Atenção, gente. Eu sou a fisioterapeuta da doutora Catarina. A doutora Catarina é a minha doutora. Levantar braço eu sei. E a doutora só fala assim, mas bispo... Não é, Catarina? Quando a gente acaba a sessão, você está vivo. Você tem que se movimentar. Olha lá as luzes que o apóstolo botou. Olha lá em cima. Não é para cair para trás. Olha lá em cima. Agora vai olhando lá para baixo. Vai olhando. Vai olhando. E vai olhando. Minha bispa, eu não sei nem que a minha coluna faz isso ainda, bispa. Tem gente que está fazendo craque, 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 craque. Podem É sentar. coluna crocante, gente. Podem sentar. Você está vivo. Você tem que se movimentar. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A idade, ela traz limitações, muitas das vezes, articulares, que são impedimentos, empecilhos. São várias as doenças articulares, osteoarticulares. Eu tenho um paciente muito especial, que eu dei alta para ele, mas ele não quer me largar, que tinha um joanete inflamado. Olha, Netflix. Ai, Senhor. Repreendemos, Senhor, o espírito do Netflix. Eu tenho um paciente muito especial que estava com o joanete. Quantas pessoas aqui têm joanete? O joanete, muitas pessoas têm joanete. É muito comum, chamado bunion em inglês. Esse paciente não estava conseguindo andar. Eu estou querendo dar alta para ele, mas ele não quer alta. Esse paciente é o apóstolo. Ele começou a mudar o andar, porque esse joanete estava doendo. Então, ele começou a alterar a marcha, ele já estava ficando com dor na região lombar, e já estava ficando com dor no ombro. E ele falou, Nia, eu acho que você precisa me atender. E nós fizemos, porque eu não sou
na hora de atender da fisioterapeuta, eu não sou a esposa, eu sou a fisioterapeuta. E eu atendo com muito amor, como eu atendo todas as pessoas. E tem a mão forte, gente, vocês não têm ideia. Ela não trata como boadrasta. Não, eu trato como com as garras dela, só Jesus na causa. As mãos... Então, põe tudo no lugar também. Põe tudo né? no lugar, né? Põe. Então, o que acontece? Nós fizemos um trabalho, eu falei, marido, não tem como, tem coisas que tem que mudar. Não dá para ficar vendo Netflix com 50 anos, com 40, com 30 e pouco. Tá repreendida. Com 30 e pouco dá. Ainda está com 38. Mas eu faço tá. exercício, tá? Tem que fazer. O que acontece? À medida que nós vamos envelhecendo, o nosso corpo quer descanso. A gente já trabalhou muito, óbvio. Só que quando o idoso para, ele morre. Porque o sistema fica cheio de poeira, de sujeira, precisa ser lubrificado, precisa ser trabalhado. Mas, bispa, fala do joanete do apóstolo. Já está bom o joanete do apóstolo, graças a Deus. Quando o seu corpo der um sinal, antes que fique todo esculhambado, porque o que as pessoas fazem é isso, negam, a negação não é do povo de Deus. A Bíblia diz, em Provérbios, que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Eu tenho que confessar que eu estou com o mal, que é uma mentira, vou atrás do diagnóstico, vou combater o combate, se tiver que tomar medicação, vou tomar e vou ficar bom. Amém. Isso aí. Não existe mais dizer, não, que foi exatamente o que a doutora Catarina falou, que uma amiga médica que estava com uma úlcera gástrica, gente, não importa qual seja a nossa profissão, tem especialista, eu vou lá, teria sido diagnosticado que aquilo não era uma úlcera, que era um câncer, teria sido tratado, ela estaria bem. Hoje, ela tem adenocarcinoma, tem um monte de metástases e dificilmente, pela misericórdia de Deus, é possível se recuperar. Não ignore os sintomas articulares do seu corpo, não ignore os sintomas respiratórios, auditivos. Existe uma frase que eu ouço há muitos anos, desde 1988, quando entrei na faculdade. Amados, o corpo fala. O corpo fala. Você tem que estar. Lembra da visão? Deus quer que você tenha visão para ver e entender o que o seu corpo está falando. É uma boca que muda de posição, que nunca esteve no lugar e está. É uma dor que apareceu. Às vezes é uma simples postura. Bispa Ana, a inércia, às vezes, traz dores imensas. Uma coisa que eu quero falar para todos nós aqui, o sobrepeso também. Uma das coisas que o exercício faz é evitar o sobrepeso, porque você aumenta o seu metabolismo, tem queima. E quanto mais idade nós temos, a nossa doutora Val vai falar sobre isso, quanto mais idade nós temos, deveríamos comer menos e nos exercitar mais. Então, eu desafio você a começar a fazer algum tipo de atividade física, porque você vai chegar na quarta idade sarado, sarada. Saradão, assim, né? Que nem bem. É possível, ditosa se você velhice, quiser, né? ditosa velhice. Exercício para todo mundo. O bebê se movimenta dentro da gente. Nasce, não para de se movimentar, não é você nem eu, que estamos chegando na meia-idade, metade da nossa vida, que vamos parar. Nunca vamos parar. Exercício sempre. Amém. Doutora Val, de que forma esse estilo de vida tem afetado a alimentação das mulheres e, como consequência, a saúde? E de que forma as mulheres devem cuidar dessa questão da alimentação? Vamos lá. Boa tarde, amada igreja. Boa tarde. Boa tarde, meu apóstolo, minhas bispas. Muita honra estar no meio das minhas bispas queridas. Estou só aqui aprendendo. Muito obrigada pelo convite. Bom, palavra de ordem é equilíbrio, né, e bom senso. É muito difícil. Muito difícil. Eu gostaria de trazer umas gotinhas, né, do emagrecimento, da beleza, da longevidade, mas nós não temos, infelizmente. Não temos. Então, assim, os cuidados são diários com a alimentação, não tem para onde correr. E essa relação que a Bispa Cris colocou muito bem, acontece com o alimento também. O comer da gente precisa ser um comer consciente. Então, vai muito além de simplesmente saciar a fome, né? Ou comer porque eu adoro isso e eu vou comer.
Não dá para a gente pensar dessa forma, infelizmente. Mesmo no meio da correria, os cuidados com a casa, os cuidados com o marido, os cuidados com o filho, muitas aqui trabalhando, são desafiadas a fazer cursos, às vezes, para se atualizarem o tempo todo. A mulher não pode parar de estudar. E aí eu me incluo numa situação dessa, me divido entre plantões e cuidar de casa e do marido e cuidar de mim, tem que parar para cuidar da saúde, porque senão realmente a carruagem desmonta. Então, eu vou brincar um pouquinho, mas com uma coisa séria. Depois dos 35 anos, o que a gente faz é descer a ladeira. Então, o que a gente tem que fazer? Botar o freio e vir descendo devagarinho. Ai, Jesus. Eu comecei a ver a luz agora. Como assim? Vou fazer 30 como assim, mais, né? Vou fazer 39. O ideal é a gente começar com pequenas mudanças, né? Assim, com um pouquinho de tempo de experiência que eu tenho aí, mudanças drásticas, cortes radicais, tira isso, corta aquilo, não funciona. São temporárias. Você começa a fazer e daqui a pouco você abandona. Então, as melhores mudanças são aquelas que você muda, insere no seu dia a dia e elas ficam. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que dizem assim, não me vem com esse negócio de beber água porque a água me pesa. Não gosto de beber água. Gente, como assim? Mas a água é que elimina as toxinas do nosso corpo. E a gente só tem duas formas de eliminar as toxinas, pela urina e pelas fezes. E são muitas toxinas, acreditem. A gente come veneno todos os dias, a não ser, salvo aqueles que têm uma alimentação orgânica e que têm acesso aos orgânicos, a gente come veneno todos os dias. Sem contar poluição ambiental, o ar, a água é ruim. O Rio de Janeiro, se eu começar a falar, a gente vai sentar e chorar. Então, o que a gente tem que fazer? São mudanças no dia a dia. Como é que eu posso mudar a minha alimentação? Vamos começar, pelo menos, a prestar atenção nas coisas que eu como 2, 3 vezes na semana. O resto do dia eu enfio o pé na jaca, né? Como lá as calorias vazias, como a gente gosta de chamar. Então, se eu começar com 2, 3 dias, vou aumentando para 4 dias, de repente me alimento bem dia de semana e deixo só o fim de semana para poder, né, ter acesso aí com a família, comer outras coisas, sair um pouquinho. Enfim, até que cada uma encontre o seu equilíbrio. Não tem receita mágica. Então, assim, tem umas dicas importantes. Se eu gosto muito de doce, de determinadas coisas, eu não posso me auto-sabotar. Não adianta eu encher a geladeira de sorvete se eu sou apaixonada por sorvete. Verdade. Em algum momento eu vou comer aquilo. Então, o ideal é que você não faça, né? Uma outra dica é pensar no que você vai fazer depois que você sentou para comer o que você está comendo. Eu vou queimar essas calorias depois? Eu vou gastar tudo isso depois? Será que vale a pena eu comer tudo isso? Gente, se for queimar, tudo bem. Pelo menos você vai, né, não vai acumular aquilo tudo. Mas se não houver uma queima de energia extra ou uma caloria realmente vazia, aquela energia que não vai te fazer bem, que de uma certa forma o corpo vai armazenar aquilo ali, é melhor a gente repensar no que a gente vai comer. Então, assim, é preferível eu segurar a onda, principalmente... Estou com a boca seca. Eu falei com as pessoas no Saúde em Graça, as refeições noturnas. Ai, só um instantinho. As refeições noturnas, gente, é uma tragédia na vida da mulher. A gente tem que pensar o que a gente come à noite, porque depois a gente vai dormir, gente. Aí a gente acumula aquilo tudo e aquilo fica, né? Quer dizer, o organismo, inteligentemente, ele guarda, ele estoca. O que não serve como fonte de energia, ele vai armazenar como gordura. E aí, hoje, a gente esbarra na doença do século, que é a esteatose hepática, que é o fígado gorduroso. É como se ele tivesse umas gavetinhas e ele vai convertendo o excesso de calorias, porque tudo que a gente come hoje é muito carboidrato, é muito doce, o fígado vai armazenando, chega uma hora que as gavetinhas acabam. E aí você tem aqueles lastros de gordura, e esteatose é uma doença que você tem diagnóstico até em crianças. Hoje em dia está sendo realmente muito comum. E aí, gente, não adianta a gente pensar pílula seca a barriga, o chá que não sei o quê, que não sei o quê. A gente está falando... Tem revistas, né? Revista de dieta, tem, né? A dieta da lua, a dieta do sol, dieta do tem muita dia, coisa. da noite, Olha, aí nessa hora, a gente tem que pensar que a gente está falando de uma via metabólica saturada.
Então, o que acontece? Agora eu preciso perder peso, ou seja, para perder, eu tenho que promover uma lipólise, que é a quebra do meu tecido adiposo, e esse tecido ser utilizado pelo organismo como fonte de energia. Valéria, como é que eu faço isso? Com a pílula seca a barriga? Não. Suando a camisa na academia, ou na bicicleta, ou andando, ou... Enfim, amados, não tem outra receita, né? E eu quero... Muito difícil. É muito difícil. Olha, mas caminhar efetivamente emagrece? Não, mas é um começo. É muito melhor do que não fazer nada. É um movimento. E eu quero chamar a atenção... Tem tempo ainda? Tempo não tem, não, mas Deus proverá. Vamos lá. Chamar atenção para duas coisas importantes. Vou ver se eu, de repente, sou breve. Deus está multiplicando os minutos, amém. Vai dar certo. Não sei se você botou, Bispa, o gráfico do Saúde em Graça. Está aqui, nós passamos. Pois ali a gente fez um trabalho, a equipe de nutrição, doutora Adriele, doutora Eliane, nossa querida Rafaele, que está estudando nutrição ainda. A gente optou por fazer a circunferência de cintura, que é um parâmetro antropométrico preconizado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e a Associação para Estudo da Obesidade. Não é surpresa para a gente encontrar, no último aqui, doutora, só para à direita... essa pesquisa vocês fizeram com os membros da nossa igreja, no sábado do Saúde em Graça. Saúde em Graça. Então, alguma de vocês está aí nesse aliado. Pois é. Propositalmente, vocês observam ali que o atendimento só foi feminino. Não dá para falar. O atendimento é feminino. Por quê? Os homens sumiram do Saúde em Graça. Ninguém foi medir a circunferência de cintura. Eles não sumiram do saúde, eles sumiram da sua tenda. Eles sumiram da tenda. Então, só tivemos praticamente as mulheres. E aí, observa que acima de 88 caracteriza para a sociedade um alto risco para doença cardiovascular. Para os homens, a curiosidade... para os homens, a curiosidade é uma cintura até 92. De 92 a 102, um risco moderado. E cinturas acima de 102 já caracterizam um alto risco para doença cardiovascular. Então, é para ficar atento. Tá? Então, nós pegamos ali 54,4%, quer dizer, mais da metade dos nossos atendimentos, as senhoras realmente com uma circunferência de alto risco. Mas o que me chamou a atenção... Já foi bem falado aqui o câncer de tireoide, câncer de mama, mas uma doença muito silenciosa e que não tem sintomas, mas me chamou a atenção. Não, a doença, a osteoporose, a doença óssea. Muitas senhoras com diagnóstico de doença óssea. A doença óssea, a osteoporose, ela é tipicamente preventiva. Então, não é uma doença que nós, mulheres, temos que parar para pensar nela depois da menopausa. Não. Depois dos 35, a gente tem que parar para pensar no nosso estilo de vida. E aí entra a alimentação, aí entra o sedentarismo, que a gente tem que observar. O álcool e a bebida não é problema para a gente, mas atividade física e alimentação equilibrada, sim. E é uma doença que a gente já, na idade mediana, a gente tem que ficar atento. Existem exames para serem realizados para saber se nós temos potencial de risco para desenvolver a doença óssea. E, obviamente, cada mulher, vão ter mais potencial de risco do que outras. Mas isso me chamou a atenção, porque eu falei assim, nossa, como é que a gente, de repente, chega a essa idade, deixa, de repente, passar tanto para chegar a essa doença, que é uma doença silenciosa, mas que acaba com a nossa massa óssea e influencia demais na qualidade de vida da mulher. Doutora, então, eu gostaria que você desse agora para as mulheres, assim, algumas coisas que elas podem fazer no dia a dia, algumas pequenas mudanças que elas podem fazer, até mesmo como prevenção para a osteoporose e pequenas mudanças que ajudam a emagrecer, que ajudam o organismo a ficar mais saudável, porque emagrecer, na verdade, é uma consequência, né? Porque o nosso objetivo maior é a saúde, manter o nosso corpo saudável. Se nós pudéssemos dar algumas dicas agora para direcionar essas mulheres, a partir de hoje, o que elas podem começar a fazer? É como eu vinha falando, com pequenas mudanças, né? Sim. Mudanças que são inseridas no dia a dia e que se tornem, de uma certa forma, hábito. Então, é aquela coisa assim, se eu não tenho um bom café da manhã, eu agora vou parar para rever
né, o meu café da manhã. Porque tem muita gente que come à noite porque não Exatamente, começa o porque dia não com o café da começa o manhã. dia, exatamente. Se eu não tenho porções de frutas ao longo do meu dia, eu vou parar para, de repente, estar inserindo aí algumas porções de frutas. Os vegetais, os legumes, da mesma forma. E a refeição noturna, sempre procurando uma proteína, que pode ser aí uma proteína animal, seja a proteína da carne, do frango, do leite, do ovo, e verduras, legumes, porque você acaba usando o carboidrato, se tiver que usar, basicamente o carboidrato de legumes, de verduras e Então, o fruta. quê? Batata, Fruta, todo mundo- pode ser todos os legumes, todo tipo de salada, todo tipo de hortaliça que você tiver, e as frutas, né, que podem ser usadas à noite com a proteína. O importante é que a presença da proteína para a gente é importante. Eu falei da batata porque hoje em dia tem muito, né? Prega-se o ódio à batata, né? Porque mas- a batata é o carboidrato e tal. E Não. normalmente é o legume que mais está na mesa das Não, pessoas. assim, existe uma coisa chamada índice glicêmico. Umas têm o índice glicêmico maior. Se você for para o pessoal da academia, aí todo mundo provavelmente come batata doce com frango, porque isso virou só batata doce. Como assim? O almoço, frango com batata doce. E a janta? Batata doce com frango. Então, assim, não tem necessidade disso. Né? Ou então ovos cozidos, Vamos né? comer comida de verdade, mas aí vão as trocas inteligentes. O arroz, que precisa ser um arroz integral, realmente o arroz branco não tem nada a nos oferecer, a não ser carboidratos em excesso. Os grãos são muito bem-vindos, a família dos feijões, ervilha, lentilha, grão de bico, são bem-vindos. Né? Frutas, de uma forma geral, e as hortaliças, de uma forma geral. Sempre com esse cuidado à noite de não estar extrapolando aí no carboidrato, porque depois a gente realmente vai dormir. E evitar né? frituras, né? Evitar Frituras, sim. Frituras a fritura. gente evita de uma forma geral. Né? Rodízio de pizza à noite, pode? Pois é. Não que eu faça. É o que eu... Não que eu vá, gente. Eu não vou. Não, eu não consigo comer muito à noite, né? Meu marido está ali de prova. Nós não conseguimos comer muito à noite. Já se tornou um hábito lá de casa. À noite a gente não come muito. O ideal Não é que que não não tenha seja à vontade noite, também, né? entendeu? Bom, então Não que acorda não cedo no dia seguinte, vai pedalar, caminhar, fazer alguma coisa para queimar aquilo ali tudo e aquilo não ficar estocado. Mas uma coisa que eu quero alertar, a osteoporose, essas doenças ósseas, elas não são tratadas só com suplementação de cálcio, que eu ouvi muito isso. O cálcio sozinho não resolve a doença óssea. Então, você tem uma série de outros nutrientes aí importantes. A gente tem vitamina D, a gente tem vitamina K2, a gente tem o boro, que é utilizado. Enfim, o próprio complexo B, que participa de várias reações químicas do nosso corpo. O metabolismo do cálcio é um dos mais complexos que existe. É complicado. E aqui ficam mais duas dicas importantes. Os refrigerantes à base de cola são ricos em fosfatos, e isso o fosfato compete absurdamente com o cálcio. Refrigerante é um mal terrível. Terrível. Né? E impede a fixação do cálcio no osso. Então, moderação nos refrigerantes. Né? E o café. Infelizmente, a cafeína aumenta a excreção urinária de cálcio. Então, não é para deixar de tomar o cafezinho. O café. Tem um descafeinado. Ninguém vai deixar de tomar o cafezinho. Muito difícil, né? O café, amado. Aí vai para moderação, né? Assim, eu digo pessoas que têm o hábito de 1 litro de café por dia, não é o meu caso, né? não. E aí a gente acaba realmente meio litro só. eliminando. Só meio litro. Um pouquinho pode. Uma outra coisa importante, a questão dos leites. A gente tem visto assim muito de internet, leites vegetais. Olha só, leite é o que sai da glândula mamária de mamíferos. Estrutura química completamente diferente. Leite de então, castanha, leite não de existe amêndoa. Leite vegetal. Existem preparados vegetais. Leite de coco. São nutritivos, todos eles são. De amêndoa, de coco, de arroz, de aveia, todos são nutritivos, uns mais calóricos do que outros. Uns têm cálcio, de amêndoa um pouquinho mais, outros menos, mas não substituem, não são comparáveis ao leite de vaca. Nós temos num copo de leite 500 miligramas de cálcio, que é 50% do que a gente precisa ingerir. Nossa necessidade diária é em torno de 1 grama. Então, não é substituto, como eu tenho visto.
Também. O problema é que a soja é um alimento... Horrível. O Vamos que combinar. transformaram a É soja? horrível, gente. É um Quem alimento tenta ruim. dizer que soja é bom, não é de Deus. Não porque é mais, né? O negócio Era. é muito ruim, gente. Olha que eu gosto de coisa natureba, mas soja é muito ruim, gente. Não E o dá. leite não é gostoso, Leite, o eu tofu tenho não trauma é da minha gostoso. infância, porque eu tinha intolerância à lactose. Então, eu tinha que tomar o bendito novo milk de banana, que era um leite... Era de soja. Gente, há 30 e poucos anos atrás. É. Então, assim, é uma coisa que gera traumas, com né? certeza. No ser humano, mas estou liberta, Então, pra graça de Deus. fica a dica aí Tô para viva. essa questão. Fala. É um microfone para a bispa que ela está agoniada. Que ela quer falar. Você está falando... A bispa Cris falou que já não pode comer, já não pode beber. O que é que ela faz da vida, né? Ora, irmã, lê a palavra. Val, você Jejum. falou que 200 ml de leite de Quase vaca 500 miligramas de cálcio. seria ótimo. Assim, outros alimentos que nós mulheres podemos, que tem pessoas, por exemplo, tem mulheres que não comem brócolis. Tem. Ah, para que eu vou comer brócolis? Não, eu queria que você falasse sobre mais algumas fontes de cálcio. E As leite fontes- condensado não substitui, não, né? Isso, bispa Ana. Eu tenho que perguntar, gente. Eu sou mediadora. Jesus! Alguém tem que trazer alegria nesse momento. Senhor, Netflix com leite condensado. Só falta a coxinha da bispa. Ai, Jesus. Não, tem que perguntar, que a pessoa fala, um copo de leite condensado corresponde ao copo pro cálcio, né? Osteoporose? Tem que tirar a dúvida. Aí você tem leite condensado e ganha uns quilinhos extra. Tem que queimar o açúcar do leite condensado. Não que eu faça, mas, Bom. entendeu? Então vamos lá. Não, voltemos, alimentos volta aí, alimentos gente, que são alimentos fontes, saudáveis. cálcio e vitamina D. A gente tem o atum, a gente tem o fígado, a gente tem a sardinha, essa sardinha mesmo de lata, o próprio ovo, cogumelos, a gente tem bastante quantidade de vitamina D, e os laticínios de uma forma geral. Leite, queijos têm bastante quantidade de vitamina D e cálcio também. Leite precisa ser desnatado? Quando você usa um leite desnatado, porque na realidade a gente não precisa da gordura do leite, o que a gente está querendo ali é a proteína e o cálcio, salvo raras exceções. Aqueles que têm intolerância e optam, sim, pelo leite sem lactose, hoje é uma versão que existe. Né? Mas, indiscutivelmente, são 500 miligramas que a gente tem quase praticamente num 200 ml de leite. É muita coisa. Né? Quer dizer, então, se você usa ele desnatado, melhor ainda, porque você não tem as calorias do leite integral, né? Que é bem calórico e a gente não precisa dessa gordura do leite integral. Né? A gente está ali só basicamente usando a proteína e o cálcio. Tá? Lembrando que na pele a gente As irmãs estão falando de leite condensado, quer ver? Vocês estão rindo aí falando de leite condensado, né? Que a doutora está falando, vocês estão pensando no que eu falei, gente. Rechaça, tem que prestar atenção nela, né? Lembrando uma coisa importante, que eu ouvi muito relato também no Saúde em Graça. Na pele a gente tem de graça, que o nosso Deus nos deu, o 7-dehidrocolesterol. E a gente pega 15 minutinhos de sol, aproximadamente perto de 10 horas, Legal. a gente faz quase 20 mil unidades de vitamina D de uma forma natural na pele. Né? E eu vi muita gente dizendo para mim que não pega sol. Como assim não pega sol? Então, assim, é importante 15 minutinhos, um banho de sol no raio ultravioleta, que é a partir de 10 horas, a gente está sintetizando a vitamina de uma forma natural. Tá? É uma outra dica também dos relatos que eu ouvi no dia de Saúde em Graça. É o sol? O horário que é bom pegar sol. Qual o horário? Sempre a partir de 10 horas. Não é o solzinho da manhã cedo. Não é aquele solzinho da manhã. Mais 15 minutos é aquele só. sol. É um baninho de sol de 15 minutos. Não é para ficar se bronzeando depois de 10 horas. Membros Fica superiores 15 minutos. são os braços, né? E a gente tem sem tecido, com isso, exatamente. E a gente tem uma alta conversão da vitamina D na pele. Tá ótimo. Obrigada, doutora. Eu... tomar vitamina D substitui pegar sol? Não. A suplementação pode ser feita, ela é individual, cada caso é um caso,
Mas mulheres a partir de 35 anos já devem ficar atentas, principalmente ao estilo de vida. Se a alimentação é muito ruim, se não tem esse excesso, porque trabalha demais, acaba lá na frente, climatério, logo em seguida menopausa e esbarrando nessa situação que é desagradável, né? Principalmente. E aí a densitometria, ela é feita anualmente e ela custa a mostrar essa alteração de massa óssea. Não é uma coisa que a gente tem muito frequente, não. É uma doença muito silenciosa. E, às vezes, lá na frente, a gente só vai perceber quando a gente esbarra nas dores difusas. Né? Então, é completado? Vou complementar. Quem tem hipertiroidismo e hipotiroidismo e toma medicação antitiroidiana, aos 30 anos, quando começa a tomar mais jovem, já deve ter controle da perda de massa óssea. E tabagista, fumantes também. Em nome de Jesus, não é o caso de ninguém. Não é o caso da gente. É... Para fechar, né, Ana? Então, acho que fica a minha dica aqui. Eu espero ter ajudado, contribuído aí de alguma forma. Ficaríamos aqui horas, amada. Eu acho que a dica é muito bom. Nem uma coxinha daquela da bispa. Brigadeiro escuro, brigadeiro branco e paçoca. Não fui eu que falei, tá, gente? A bispa que está falando aqui. Não vim de manhã, acabei perdendo. Não veio, amada. É melhor assim. Deixa eu falar. Passa para a bispa. Aqui, a última dica é para aquelas que estão em paz com a balança. Estão bem magrinhas e isso aqui dá um outro congresso. Eu estou ótima, meu peso está bom, mas existe uma coisa chamada composição corporal. Não necessariamente as magrinhas que estão em paz com a balança apresentam uma boa composição corporal. Existe a obesidade oculta. E aí as mulheres, às vezes, esbarram em quase 30% de gordura corpórea. E isso influencia nos níveis de LDL, colesterol, às vezes, sobe. Quando você vê as frações de HDL, que são as frações boas, caem demais. A gente não consegue subir esse HDL porque a composição corporal está muito ruim. E aí, nessa hora, não tem jeito. É atividade física. Músculo não cresce sentado em casa assistindo Netflix. O músculo só cresce quando ele é ativado e estimulado. Eu assisto Netflix, mas eu faço exercícios. Isso, Bispa Ana. Ele precisa ser estimulado. Então, é necessário... Porque agora tem a obesidade aparente ou oculta. Obesidade ou oculta. Seja, né? Como é que fica a nossa vida nisso tudo? É muito difícil. Obeso que aparece, mas também tem o oculto. Mas Deus vai revelar aquilo que está oculto. Então, olha, tá falando, já está acontecendo alguma coisa aqui atrás, gente. É muito difícil, né? Muito difícil. Por favor, pessoal do som. Parou. Opa. Então, eu acredito que é isso. Tá repreendido. Mas então, aí as coisas ocultas serão reveladas. Então, né, a gente fica nessa situação. Exatamente. Mas o importante é o equilíbrio, né? O equilíbrio é a chave. É isso aí, é a boa alimentação. Eu acho que alimentar-se bem, movimentar-se, né? Beber bastante líquido, não podemos deixar de beber água, porque a água elimina as toxinas do corpo e favorece para que a gente não envelheça mais rápido, não entre num processo de envelhecimento precoce, porque a gente produz radicais livres o tempo inteiro. Então, a gente luta contra a oxidação dos nossos tecidos, células, e não tem jeito. A água é uma aliada nossa para tudo, para a pele, para poder a gente estar eliminando aquilo que o corpo acumula. E o sono reparador. Né? Eu acho que é esse quarteto aí, é o quarteto que eu acredito ser da longevidade. Amém. Entendeu? Obrigada, doutora. Doutora Luciana, tem irmãs já preocupadas aí com a gordura oculta, né? Vocês estão já aí pensando, será que a minha gordura está oculta, está aparente? Que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então, quando está oculto, a gente deixa ela quieta. Começa a medir as dobras. Vamos passar para a Bispa Luciana, que a gente... as dobras, não queremos... Olha, mas queremos sair daqui edificadas, felizes, né? Forte. Doutora Luciana, para nós fecharmos, olha, teria outra ficha de perguntas aqui que nós, né, bolamos, mas vai ficar para uma próxima, quem sabe um chaío, né? Nós fazemos novamente esse momento que é tão gostoso, né? A gente poder compartilhar essas coisas que fazem parte da nossa vida diária. Doutora Luciana, para nós fecharmos esse momento, como a mulher que chega à terceira
ou quarta idade, que agora tem após os 80 anos, né? Deve lidar com esse novo momento da vida, no qual normalmente há uma desaceleração, de modo que ela não entre em depressão ou tem alguma outra consequência que seja prejudicial às emoções dela. A mulher que já trabalhou e começa a entrar numa idade onde ela precisa desacelerar um pouco. Bom, boa tarde, quase noite, né? Boa tarde. Uma boa tarde a toda a igreja, ao nosso querido apóstolo, nossas bispas. É uma grande dádiva a gente estar aqui compartilhando e crescendo aqui com todo esse conhecimento. Quando a gente está falando de terceira e quarta, a gente está com uma população que 60 já não está mais idoso. A gente não tem mais idoso de coque e chale. A gente tem o idoso na academia, graças a Deus, né? Então, 60 está jovem. Está jovem. Ó, o irmão sair amado. E olha, isso quer dizer que nós temos tempo, né? Eu acho que, eu penso, porque a gente estuda para levar esse conhecimento, que essa mudança começa agora. Diante dessa visão que a gente tem da graça de Deus, a gente já é diferencial. Então, a gente já está no lucro, né? Porque o conhecimento liberta a gente. E a gente tem que ter mudanças. E mudar é difícil, mas não é impossível. Não é impossível. E, como somos tementes a Deus, esse impossível o Senhor opera quando a gente está aqui dentro, diante dessa palavra, recebendo essa unção na nossa vida diária. Então, eu digo, Bispa Ana, que para a gente chegar aos 60 jovem, a gente tem que mudar aos 40. Verdade. E tem que desacelerar aos 40. Porque tudo que foi falado parece uma gestalt, corroborou, né? A gente precisa se exercitar, sim. A gente tem que fazer as nossas escolhas alimentares também. A gente tem que entender que dinâmica de vida eu tenho, quantas calorias eu gasto e quantos nutrientes eu preciso ingerir para que eu não tenha fome. Então, eu preciso me exercitar, eu preciso ter autoconhecimento, porque nós estamos falando de uma mulher uma mulher que trabalha, que cuida da casa, que vai à igreja, que faz curso de inglês, né? Que faz uma massagem no esposo, né? Que faz assiste o Netflix em algum momento dorme. Porque a Val acabou de completar um quesito fundamental para limpar o cérebro, para a gente descansar. A gente não adianta levar para casa aquilo que a gente não deu conta naquele dia. Não deu conta hoje, a gente faz amanhã. Verdade. O sono reparador, atingindo o sono REM, aquele sono que você dorme, descansa, libera os hormônios, limpa o cérebro. Porque se você vai para o quarto, né, pensando na conta, no que não deu conta de fazer naquele dia, não deu, vamos aceitar que dói menos. Aceita que dói menos. E aí eu estou falando do quê? De autopercepção. E aí é um ganho, já dando até algumas respostas, tá, Bispa Ana? Que a gente precisa saber aonde está o nosso limite. O quanto eu tenho feito? Está dentro das minhas possibilidades? Não. Então, aonde é a minha possibilidade? A gente trabalha com a graça, a gente trabalha com consciência. E a máxima da graça é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então eu só posso dar se eu também tiver. Então é uma troca viva e real e legítima. E o que é um grande vilão que eu observo na capacidade emocional do ser humano é que, enquanto profissional e técnica, eu consigo entender aquilo que o ser humano não dá conta, porque ele é humano, ele é falho. Então, o psicólogo acolhe aquela demanda e a gente trabalha o que ele quer fazer com isso. Porque ele tem uma responsabilização com as atitudes dele. Que foi como a Bispa Solange também falou, eu preciso ser responsável por aquilo que eu falo, por aquilo que eu faço e por aquilo que eu também escolho. Porque a vida é feita de escolha. É verdade. Você podia ir para a praia, mas domingo eu prefiro vir para a igreja. Amém. Não é verdade? Amém, igreja. Amém. Então, se você tem uma saúde espiritual
e você está íntegra, porque a palavra é sim, sim, não, não. Ela não é uma emoção. A palavra ela é uma razão. E a psicologia trabalha com as emoções. E nós precisamos, às vezes, encarar que sentar com um psicólogo é ter crescimento pessoal, sim, enquanto humano. E que, às vezes, eu preciso de uma orientação pastoral. E eu preciso sentar com um bispo, com um pastor, e tratar das minhas demandas espirituais. Sim. Porque se eu tenho conhecimento da graça de Deus e respeito os meus limites, eu tenho saúde emocional. Eu tenho saúde física e eu tenho saúde emocional. Não fico com culpa, não fico com ansiedade. Quais são as consequências que a gente tem para ter um bom envelhecimento? Consciência. Precisamos ser conscientes do que queremos e de como fazemos. Então, quando nós, mulheres, escolhemos ser profissionais e casadas e esposas, temos que ter agenda. Trabalho de 9 a meio-dia, trabalho de 9 às 16, 17 horas eu vou pegar o filho no colégio, fazer a janta para o marido, sim, por que não? Embora hoje o marido também faz. Tem marido que gosta de fazer a janta, ótimo, não tem nenhum problema, né? Agora, se você gosta de servir na sua casa, também podemos, e com isso a gente entra num processo de satisfação pessoal. Então, você vai para a sua academia, sua roupa fecha, né? E aí, você chega em casa, o marido fala, poxa, eu queria carne. Tá bom, querido. Você já malhou, você já viu Netflix, você já... Você Não, Netflix dividiu... você vê com o marido também, né? Lógico. Lá em casa a gente vê todo mundo junto. É programa Isso, familiar. tem que ter o tempo dos filhos, tem que ter o tempo do marido, tem que ter... A palavra diz que a gente precisa ter... Se nós planejarmos, vai tudo nos sair bem. É verdade. Então, nós precisamos de agenda e nós precisamos de tudo que foi falado aqui. Nós precisamos beber água, nós precisamos nos exercitar, nós precisamos nos divertir. Ah, mas está tudo muito caro, estamos em crise. Gente, andar na praia não paga nada, só a condução, né? Então, a gente não pode ficar desculpando. A gente tem que se responsabilizar e se implicar, como a bispa falou, a gente tem que se engajar diante das nossas escolhas e ser responsáveis por ela. E aí eu ainda vou dizer um pouquinho mais. A gente erra, bispa Ana. E tudo bem, E né? errar faz parte. Hoje foi falado pelas bispas como a gente se livra do passado. Gente, olhar para trás, a gente às vezes pode ressignificar muitas coisas, mas a gente não chega lá. E se hoje, vou falar por mim, eu, Luciana, 2018, ressignificar 30 anos atrás, eu posso chegar perto, mas eu não vou ter aquela maturidade, eu não vou estar naquela fase, já está diferente. Então, vamos pegar como o nosso apóstolo pregou, que é o nosso professor, esse passado. Então, esse passado me dá ganho para eu nunca mais querer errar. Né? Porque Jesus fala, vai, não peques mais. E ele não fica te controlando, não. Quem é Chail, quem é mulher dentro do altar, quem está quarta, segunda, domingo, terça de manhã na igreja, come desse altar e vive para a glória eterna. A gente vive aqui com a melhor qualidade de vida. Amém. Então, a nossa responsabilidade é agora. Idosos, eu trabalho com envelhecimento e eu queria fazer um alerta. Sim. Diante dessa demanda de envelhecer bem, qualidade de Com vida... licença, bispo, só avisar que as irmãs que estão se levantando, elas vão para outras cidades e vão pegar o ônibus, tá bom? Não é para as outras irmãs, então vamos agora todas juntas. Não, calma aí, você... Só quem tem responsabilidade com avião, com ônibus, com van. É um alerta que eu tenho percebido que chega na clínica. Hoje, as mulheres de 40, que estão a todo vapor na sua profissão, no seu casamento, elas estão tendo de volta nas suas casas ou próximas à sua família o seu pai, seu ente querido, né? Com senilidade, com diabetes, com pressão alta. E eles voltam para alguém cuidar. Que pessoas nós queremos ser daqui a alguns anos? Qual é a implicação que eu tenho hoje com a minha alimentação, com a minha atividade física, para que eu possa me permanecer autônomo e ativo?
Porque a autonomia é algo que desestrutura o indivíduo. E ele chega, às vezes, perdido. A terapia é um lugar de crescimento, é um lugar que, às vezes, a gente não quer estar para se encontrar com coisas que só conhecendo a verdade é que a gente se liberta dela. Ou a gente aprende a lidar com ela. Eu sou grata a Deus de estar nesse ministério, de receber essa orientação. Após falei no outro congresso e vou falar novamente, o seu incentivo da gente ganhar conhecimento. Porque quando eu cheguei aqui, no SOS, né, Maria Luísa, para dedicar tempo para as irmãs, eu vi que eu precisava estudar para entender de pessoas. As pessoas merecem respeito. E, às vezes, a gente embota os nossos sentimentos e isso gera dores físicas, isso vai tendo outras questões que a gente não vai entrar em contato, que eu estou aqui para falar de promoção e prevenção de saúde. Se previna diante de toda a sua saúde global. Vista, ginecologia, cardiologia, você tem que fazer a prevenção de saúde para que você possa envelhecer consciente da sua predisposição e dos seus maus hábitos. É gostoso, mas faz mal. Então, eu prefiro comer mais fibras. E eu penso também, eu sou ex-bailarina, eu estou acima do peso, eu sei o quanto é difícil eu assumir isso, e eu publicamente assumo que eu estou mudando, não digo pela estética, mas pela saúde, sim, física. Eu perdi meu pai esse ano, cardiopata, logo me mandaram investigar, porque eu tenho problemas respiratórios, pela graça nunca mais tive crise de bronquite, de rinite, porque as emoções devem ser tratadas, a alimentação tem que ser tratada, a parte física tem que ser estimulada, e o sono e o lazer. Um conjunto de coisas que eu garanto a vocês que muda e traz qualidade de vida. Qualidade de vida não é correr na Lagoa Rica, como as propagandas vendem. Não que fosse ruim, né? Não que fosse, mas não é. É igual a coxinha que a bispa trouxe. Parece, mas não é. Não seria nada mal, né? Correr na Lagoa Rica. Não é aquela coisa linda, com um copo, como se... Expectativa e realidade, né? E tem gente corre que na nem... Praça Seca, corre de bala perdida, faz o que for, mas... Sempre tem tem uma ATI, toda praça tem uma ATI para fazer uma atividade física. Então, essa atividade física pode ser diversificada. Ai, Jesus. Né? E eu vejo também, bispa, que a gente tem que trocar alimentação para ganhar energia. Às vezes a gente fica com fome, fica desmotivada, fica distímica por uma alimentação inadequada. Né? Então, eu penso que nós temos que estar com os nossos pilares de saúde equilibrados. Físico, mental, espiritual, cultural e social. Nós somos seres sociáveis, não vivemos individualmente e isolados, porque isso sim gera depressão. Depressão é uma doença. A Organização Mundial de Saúde, ano passado, fez como tema a depressão. A depressão, em algumas das vezes, ela é biológica e você tem que tomar medicação e fazer psicoterapia para aprender a lidar com as suas emoções. As emoções também adoecem. Tem gente que não sabe lidar com a raiva. Tem gente que tem pavor do medo. E o medo é protetivo, faz parte da tua vida você ter medo. Você não precisa ficar nele. Né? Então, alegria, tristeza, quem não tem? Às vezes a gente tem as 5 emoções, um dia a gente tem as 5. Verdade. Como é que a gente lida? Com maturidade. E se a gente tem maturidade pessoal e a gente tem maturidade espiritual, a gente sabe conduzir a nossa vida e fazer as nossas escolhas. Nós somos responsáveis. Não adianta a gente desculpar e julgar, como Sartre diz, que a culpa é do outro. Eu não posso culpar o outro por conta disso. Eu tenho que ser responsável e admitir que o meu erro pode me aperfeiçoar, como a gente aprendeu aqui. Então, a gente pode fazer muita coisa. É difícil, mas a gente sabe fazer muita coisa. Precisa se levantar. Sair da zona de conforto. E, doutora, independente da idade, né? Porque independente da idade. trabalha com idosos. Independente da idade, enquanto a vida, né? Enquanto a vida. Eu atendo idosos de 98 anos. Uau. Eu vou à casa de idosos de 86 anos que estão ali fazendo a sua estimulação cognitiva, estão ali. Eu tenho um grupo de idosos que dançam. Pode dançar sentado. A gente tem aqui na igreja.
Toda quarta-feira, tirando o dia do nosso Chail, a gente tem dança sênior. É uma dança cognitiva e que ela mexe com as articulações. Eu não sei se tem alguém aí. Cansa ou não cansa? Quem é que vem na dança? Mônica. Mônica, tem algumas aqui que vêm fazer Mônica, tem umas senhorinhas ali. A gente dança ali, tem gente dando tchau. É importante. Você não pode não correr, mas você consegue se mexer. Então, não dá para parar. O importante é a gente ter uma rotina, criar uma rotina. Eu acho que ter essa rotina é importante, né? A sua semana. Não adianta fazer uma vez na semana. Já é bom, mas não é o suficiente. A gente precisa se exercitar pelo menos 30 minutos todos os dias. Todos os dias. Então, quem está com menos de 3 dias na semana está sedentário. E sedentarismo mata. Uau. Amém. Olha, nós temos aqui muitas perguntas, porém, nós avançamos um pouco no nosso cronograma e o que nós vamos fazer? Eu falei aqui com a bispa, nós vamos, dentro da próxima folha apostólica, colocar algumas perguntas com respostas das doutoras. Ok? Então, na próxima folha apostólica, você vai encontrar lá uma folha extra que vai estar com as perguntas e respostas, mais até do que nós teríamos aqui, porque realmente iríamos passar muito do horário se fôssemos responder todas essas perguntas. E também teríamos outros assuntos a tratar aqui, mas precisaríamos de 2 dias de congresso, é verdade, quem sabe, não é? Vamos pensar. Mas eu quero agradecer a todas as doutoras, muito obrigada, foi maravilhoso. Eu tenho a certeza de que todas amaram este momento, tiraram muitas dúvidas, vão sair daqui motivadas a se cuidarem, né, a cuidarem dos seus corpos, porque nós somos templo do Espírito Santo, temos que nos cuidar. E glórias a Deus pela vida de vocês, amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida das nossas doutoras.